É o programa Discípulos e Missionários, iniciando agora na TV Canção Nova. Um abençoado domingo para você, meu irmão, um abençoado domingo para você, minha irmã. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, tenho a alegria de estar com você neste programa que tanto nos edifica, tanto nos ajuda em nossa reflexão a respeito da vida da igreja, a respeito da nossa fé. Nós estamos no dia 12 de novembro deste ano de 2023 e no mês de novembro também nós temos algumas campanhas, de contribuição com a obra evangelizadora da igreja. Por isso, nós iremos refletir no programa de hoje sobre a nossa oferta à igreja como parcela de gratidão pessoal, através da nossa contribuição, da nossa participação também como dizimistas em nossas comunidades paroquiais. Para refletir conosco sobre esse tema, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Bom domingo para o senhor. Muito obrigado, bom domingo também para você. Minha saudação a vocês que nos acompanham pela TV Canção Nova, Sistema Canção Nova de Comunicação. Desejo que tenham todos um feliz domingo e agora um bom colóquio no nosso programa. Dom Odilo, não é de agora que a igreja ela reflete sobre a importância do dízimo, a importância também da contribuição dos fiéis com a ação evangelizadora da igreja. Portanto, no programa de hoje queremos refletir sobre isso. O senhor poderia nos iluminar sobre essa nossa participação também, nossa contribuição com o nosso dízimo na ação evangelizadora da igreja? Certo. Nós temos que partir do fato que a igreja não é meramente espiritual. E não desenvolve atividades meramente espirituais. Ok. Mesmo a celebração da missa é um alto ato, sim, de culto a Deus, de adoração, de louvor e tudo mais, tem um significado altíssimo para a nossa fé e da ação do Espírito Santo, da graça de Deus, mas ela depende de estruturas, de elementos materiais, de pessoas e assim por diante. Portanto, em resumo, a igreja não é meramente espiritual. A igreja é feita de pessoas, é feita também de organizações, de instrumentos, de instituições que apoiam, promovem a ação da igreja, a ação da celebração, da liturgia, a ação da evangelização e, evidentemente, a ação caritativa. A igreja é o povo dos batizados. E aqui é importante pensar a igreja como a igreja somos nós. Ok. A igreja não são os outros. A igreja somos nós, o povo dos batizados. Portanto, isso é a tradição desde os apóstolos, que todos os membros da igreja, de uma forma ou de outra, sejam também chamados a ajudar, a apoiar a igreja no trabalho evangelizador. E o trabalho de evangelizador necessita de pessoas que vivem da evangelização. São Paulo chega a dizer: quem prega o evangelho tem o direito de viver do evangelho. Depois, a igreja precisa de estruturas, construções, igrejas, templos, precisa casas, precisa espaços. Esses espaços precisam ser mantidos, tem luz, tem água, tem impostos, tem manutenção geral, tem pessoas empregadas que precisam ser pagas para fazerem o seu trabalho nas muitas organizações e instituições da igreja. Em outras palavras, a igreja, como comunidade organizada, tem despesas, senão ela não consegue fazer o seu trabalho. Para isso, ela precisa de entradas. E de onde vêm essas entradas? A igreja não tem fábrica de dinheiro. De maneira que o dízimo é uma forma regular de ajudar a sustentar as
paróquias, e através das paróquias sustentar a diocese, que então tem as suas obrigações de ajudar a sustentar outras realidades da igreja. Dízimo é, por isso, essa forma de doação, de contribuição, enfim, de partilha, que todos os católicos adultos são chamados a fazer, fazendo isso lá na sua paróquia. Essa é a base da vida da igreja, onde se faz a doação do dízimo. Depois, as instituições, mesmo a Canção Nova, fazem campanhas de ajudas, de generosidade, de solidariedade, de apoio a iniciativas de evangelização. Isso é normal dentro da igreja. O que é preciso compreender é que a igreja ela é formada de realidades humanas que precisam de sustentação econômica. E sem a participação dos batizados todos, essa sustentação econômica não é possível. Né? E aí o apelo ao dízimo, a participar das campanhas com generosidade para fazer tornar possível essa sustentação e promover sempre mais o trabalho da igreja. Pois bem, vamos acompanhar agora o testemunho da Maricele, a forma como ela procura também contribuir com o seu dízimo. Vamos acompanhar. Olá, Dom Odilo, meu nome é Maricele, sou da paróquia Santa Rita de Cássia, da Vila Mariana. Eu e meu esposo Marcelo somos dizimistas há mais de 25 anos, desde que nos casamos, porque entendemos que mais do que um mandamento da igreja, é um ato de amor a Deus, é um ato de confiança e fé nas suas promessas, na sua providência. Temos inúmeras graças e, na verdade, graças cotidianas e mensais, porque muitas vezes os nossos salários não conseguem completar as despesas mensais por algum imprevisto, e o Senhor, que é sempre bom, que é um Pai sempre bom e amoroso, vai lá e dá um jeitinho e sai o dinheiro que precisamos, a graça que precisamos para completar o mês e honrar os nossos compromissos. Por isso somos infinitamente gratos ao Senhor pela sua providência. Pois bem, Dom Odilo, é o testemunho da Maricele, né, que procura viver com fidelidade a sua contribuição em relação ao dízimo paroquial. Que bom, gostei desse testemunho da Maricele porque ela destacou de fato aquilo que é essencial no dízimo. Não é um tributo, não é um imposto, não é uma taxa, mas é por assim dizer, um gesto de gratidão, um gesto de reconhecimento a Deus, doador de todos os bens, e um gesto de partilha generosa, solidária com a igreja e sua missão. Cada católico é parte da igreja e por isso entende que precisa fazer a sua parte para que a igreja no seu conjunto possa cumprir a sua missão. Por outro lado, vejam, o dízimo nunca pode ser imposto. Por isso que se diz o dízimo não é um imposto, né? Imposto é o... Exato. Não, o dízimo sempre parte da convicção pessoal e generosa, né, de fazer a sua parte pela vida da igreja, nesse sentido da manutenção, da sustentação do trabalho e das obras da igreja. Não é para a igreja ficar rica, acumular bens, não, é para que ela possa cumprir, dar conta da sua missão. Odilo, nas Sagradas Escrituras existe lá uma motivação da 10ª parte, 10% e assim por diante. Então, como o senhor está dizendo, não é uma obrigação. A pessoa deve fazer o seu discernimento e generosamente contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta e assim por diante. Mas existe mesmo um percentual? Não existe? Como é que é isso? Nós temos a linguagem do dízimo, a referência do dízimo é sempre do Antigo Testamento. Certo. E se aparece no Novo Testamento, está em referência ao Antigo Testamento. Acho que é no livro do Levítico que comparece a prescrição do dízimo. Era uma norma justamente ali como imposto. Ali para o povo hebreu era uma forma de imposto. Porque ali se fala da organização não só da religião, mas do povo, portanto do Estado, do país, né? Porque era uma coisa só
Era um Estado teocrático no tempo de Moisés e etc. Até Exato. Jesus era um Estado teocrático. Então, é claro que ali era configurado como um imposto. No Novo Testamento, a linguagem do dízimo em relação ao cristianismo desaparece. Muda. E entra a linguagem da partilha. Já esta relação lá, no início da vida da igreja, que os cristãos punham em comum os seus bens e era tudo partilhado. Depois, a campanha que São Paulo faz entre as igrejas da Ásia Menor e da Macedônia, Exato. era para eles partilharem com a comunidade empobrecida, os cristãos empobrecidos de Jerusalém, e eles fazem a partilha, é sempre um apelo à partilha generosa, nunca é imposto como um dízimo. Então, no Novo Testamento, portanto, para os cristãos, de fato, a linguagem do dízimo, ela não aparece no Novo Testamento. Ela faz sempre referência ao Antigo Testamento, onde a gente deve entender que, de fato, ali no livro do Levítico era um imposto. Ok. Era um imposto para o templo e para a sustentação, digamos assim, da estrutura de governo. Claramente. Então, para responder a sua pergunta, para nós cristãos, por isso mesmo, o dízimo não deve ser visto como uma taxa, necessariamente. É claro, alguém pode ser generoso e dar 10% por ato de generosidade, pode dar até 15% ou 20% se quiser. Isso por uma generosidade e por uma compreensão do fato da partilha. Eu quero partilhar do meu bem, dos meus bens, com as necessidades dos outros, que se traduz nas muitas ações da igreja. Mas na Igreja Católica, nós apelamos muito mais para a partilha, né? E a generosa compreensão justamente das necessidades da vida e da ação da igreja e as necessidades do próximo. Bem, Dom Odilo, chegando ao final do programa Discípulos e Missionários de hoje, a sua palavra final e a sua bênção, por gentileza. Pois não. Que Deus os abençoe, que tenham todos um feliz domingo, uma boa semana e lembremos, né, da participação, o sínodo, né, que encerrou a sua primeira etapa em Roma, falava da participação na igreja. Então essa participação é no bem da igreja, da graça de Deus, no bem da fé, no bem da esperança e assim por diante, mas a participação também na vida da igreja, a participação nas responsabilidades da igreja. E isto precisa crescer mais e mais entre nós, comunidades católicas, conscientes, ativas, participativas. Que Deus abençoe e recompense a generosidade de cada um. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.